Olá pessoal, bom dia, ótimo sábado. Nós vamos compartilhar uma coisa com vocês muito maravilhosa. Bom dia Maria Lúcia, bom sábado. Bom dia Juan Nascimento, meu irmão. Bom dia Walter Moraes. Bom dia. Bom dia seu Jair. Bom dia seu Jair. Como é que o senhor está em Olímpia? Como é que está o tempo aí em Olímpia? Diz para mim como é que está o tempo em Olímpia, seu Jair. Hoje aqui no Rio de Janeiro fez sol, mas esses dias tem feito muito frio, seu Jair. Bom dia. Pessoal, eu quero compartilhar algo com você glorioso. Sabe, quando você, sabe, seu Jair, Dona Maria Lúcia, de Salvador, sabe quando você vive o primeiro amor? Quando o primeiro amor, ele se renova a cada manhã? Não está saindo áudio, seu Jair? Alguém aí pode falar se está saindo áudio? Deixa eu ver aqui. Será que não está saindo áudio? Vê aí, pessoal. Alguém pode dizer se está chegando áudio aí? Alguém? Fernanda? Fernando, bom dia. O Fernando está me ouvindo bem, Fernando? Fernando, está me ouvindo bem? Dona Lúcia, fala aí, Dona Lúcia, está ouvindo bem? Eu estou agora pelo WhatsApp, eu estou pelo Instagram e pelo Facebook e pelo YouTube. Douglas, está ouvindo bem, Douglas? Está ouvindo bem aí? A Dona Maria Lúcia falou no Facebook que está ouvindo bem. Douglas, está ouvindo bem aí, Douglas? Eu vou ser bem objetivo nessa live, mas não sai não. Fique conosco aqui. Eu vou falar algo. Está sem som? Eu vou sair do Instagram e vou retornar. Por favor, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Dona Maria Paula, bom dia, Dona Maria. Como é que tá o clima aí, Limeira? Douglas, o som tá bom, Douglas? Jarbas Elias, meu irmão. Jarbas, o som tá bom aí, Jarbas? Adriana, Adriana. Adriana Costa, o som tá bom? Meu amigo Júnior Queiroz, um abraço, Júnior. O som está bom aí, pessoal? Agora está? Obrigado, Douglas. Pessoal, deixa eu compartilhar uma coisa. É bem rápido com você, mas importante. Essa live é algo muito importante que eu quero. Obrigado, Jarbas Elias. Você sempre foi um irmão branco meu, rapaz. Sempre foi, tá? Carinho mesmo.
Deixa eu compartilhar uma coisa com você, duas coisas com vocês, tanto você pelo Face, pelo Instagram. Isso é importante que nós vamos falar. Davi disse assim, no Salmo 40, do versículo 37, Walter, tá bom o som, Walter? No Salmo 40, do versículo 17, Fernando, o som tá bom? Ô Leonel, um abraço, manda um abraço, ô Leonel, para minha sobrinha aí, Leonel, manda um abraço para ela, tá? Sim, o som tá bom. Obrigado, Adriana. Obrigado, Walter. Olha só, o Salmo 40 diz assim, eu acordei com isso, eu tenho que compartilhar. Quanto a mim, sou pobre. Davi falando, quanto a mim, sou pobre e necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és meu amparo, meu libertador. Não tarde mais, ó eterno Deus meu. Olha só que coisa importante. Preste atenção, por favor. Olha só. Davi se coloca como pobre. Quanto a mim, sou um pobre. Olha o que Davi diz, Pontes. Obrigado, Pontes. Estou com você nessa luta aí, tá, Pontes? Você está de parabéns, parabéns mesmo. Você faz parte dos heróis da fé. Você é um guerreirão, Pontes. E está revelando toda a sua força. Olha só. Quanto a mim, sou pobre. Davi falando, sou pobre. Coloca no computador, não está saindo som no celular. Tentei colocar no computador, mas não consegui. A Maria Lúcia não está saindo som. Está saindo som aí, pessoal, em vocês? Olha só, eu vou explicar. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Isso Davi falando. Mas o pobre que ele estava se referindo não é de dinheiro, não é de bens. Ele sentia necessidade de Deus, de ter mais de Deus, de conhecer mais de Deus. Quanto a mim, ele está falando algo pessoal. Quanto a mim, sou um pobre e necessitado. Ó Senhor, contudo, pensas em mim. O Senhor pensa em mim. Eu sou pobre, porque normalmente o pobre, o necessitado é desprezado. Mas Davi fala, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor pensa em mim. Então, o que Davi nos ensina é que diante de Deus a gente tem que se colocar como pobre. Não é pobre materialmente. Pobre quer dizer necessitado dele. Então, quantos de vocês que não têm recebido mais dele, você não tem tido mais dele em você, porque você não se considera pobre. Você não se considera abastado, você não considera necessitado. Pastor Raul, não, Pastor Raul, eu sou pobre sim, eu preciso muito de Deus. Pessoal, há uma diferença gigantesca entre o falar e o fazer. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você busca a Deus, então você está provando que você necessita dele. Não adianta você falar, eu sem Deus eu não sou nada, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus. Você fala, mas no seu dia a dia, como é que você se comporta com Deus? Então, Davi se colocou como necessitado. Se coloque como necessitado. Deus é rico, rico em amor, rico em paz, rico em prosperidade, rico no Espírito Santo, rico em alegria, rico em perdão, rico em misericórdia. Ele é trilionário, ele é muito rico. Mas ele só enriquece os necessitados. Por exemplo, eu passava num sinal e me chamou a atenção uma moça. Ela estava vendendo um chocolate. Ela implorou para comprar o chocolate. Por favor, ela até brincou, ela até se humilhou para vender o chocolate. Aquela imagem ficou na minha cabeça. Oi, amigos, tudo bem? Compra um chocolatezinho. 2 é tanto, 3 é tanto. Por que ela se humilhou? Por que ela estava no sinal? Uma senhora de mais de 50, quase 60, deve ter uns 60 anos.
Por quê? Porque ela está necessitando. Quando você necessita da ajuda de Deus, você se quebra, você se dobra, você chora, você implora, você... Tá dando para entender aí, Amélia? Juan, tá dando para entender? Leonel, escreva aí, tá dando para vocês entenderem? É que, por exemplo, todos nós necessitamos de Deus, mas nem todos agem como necessitados. Se humilham, se choram, se prostram, vão à Bíblia. Então Davi sendo rei, obrigado Amélia, tá entendendo sim, Davi sendo rei, se colocava diante de Deus como necessitado. Se coloque diante de Deus como necessitado. Meu Deus, eu preciso, por exemplo, eu preciso conhecê-lo. Pessoal, olha só, eu falei isso ontem de 1h pouca da manhã, inclusive nós estivemos em Rio das Ostras, foi maravilhoso. Deu para entender? Obrigado, Leonel. Sim, pastor, alto e claro. Éder, entendeu? Éder Bonifácio. Obrigado, Éder. Pessoal, nós fomos em Rio das Ostras, foi maravilhoso a conferência. Tanto que dia 11 de novembro, quinta-feira, nós vamos voltar lá. Mas o assunto vai ser outro. Terça-feira eu fui convidado para fazer essa conferência numa igreja evangélica aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Nós iremos. Estamos vendo ainda um lugar em Niterói, não achamos um lugar ainda em Niterói. Mas olha só, eu tô agindo, eu estou me colocando diante de Deus como necessitado. Como necessitado, eu quero aprender, eu quero conhecer mais da Bíblia. Pessoal, eu tô com Jesus há 35 anos, 37 anos. Eu prego a palavra há 30 anos. Você sabe o que é isso? Uma vida. A quem não chegou a 30 anos, ô Moab. Moab, bom dia Ricardo. A quem não chegou, bom dia Elvis. Bom dia Elvis. A quem não chegou a 30 anos de idade. Mas eu estou descobrindo coisas hoje de manhã, que eu não via isso antes. Mas o que é isso? A minha necessidade está sendo expressada e Deus está me ensinando, Deus está me dando. Mas por que Deus não está te dando, ô Walter? Por que Deus não está te renovando? Porque você não está se colocando humildemente como necessitado. Ô Ricardo, ô Júnior, conexão. Se coloque, Júnior, diante de Deus como necessitado. Ele vai te enriquecer. Você entendeu, Elvis? Bom dia. Você entendeu? Davi disse, quanto a mim, sou um pobre. Quer dizer, humildemente ele reconhecia que precisava, ele necessitava de Deus. Então, se você não se colocar como necessitado, um abraço, Ricardo. Se você não se colocar como necessitado, Deus não vai te ajudar. Por exemplo, eu estou necessitando, mas se eu não pedir, como é que você vai saber? Se eu não expressar, como é que você vai saber? Então eu tenho que expressar. Por exemplo, olha só, que coisa gloriosa. Você do Instagram, do Face, do YouTube, você do WhatsApp. Hoje o WhatsApp vai ficar mais longo, hein, pessoal? Mas, ô Moab, olha só, Rose, bom dia, Rose. Rose, olha só que coisa maravilhosa, Rose. Rose, escuta essa, Rose. Ô William, de Salvador, William, meu amigão, escuta essa, William. Olha só, escuta essa, Leonel. Os dois filhos, inclusive, no dia 11, em Rio das Ostras, a reunião, aí não vai ser a conferência, pessoal. Bom dia, Rose. Bom dia, meu amigo Renatão aí. A conferência em Rio das Ostras, a reunião dia 11 de novembro, vai ser diferente. Vai ser uma reunião de relacionamento, de envolvimento, de encontro com Deus. Olha o que Deus me deu hoje de manhã e eu quero que você leia. O que eu preguei agora foi o Salmo 40, mas vai lá no Filho Pródigo, leia o Filho Pródigo, leia, porque eu já li e vou ler de novo e vou reler. Olha o que Deus me deu hoje de manhã. Puxa vida, vai abençoar você também. Olha só, os dois filhos eram filhos insatisfeitos. Mas por que, pastor Raul? Eu estou falando, o William, bom dia, William. Eu estou falando dos dois filhos pródigos. Um saiu de casa, o outro ficou em casa. Os dois eram infelizes. E o tema da nossa reunião em Rio das Ostras vai ser Eu sou filho de Deus. Filho de Deus herdeiro. Nós vamos falar sobre isso. Mas olha só que coisa gloriosa. Os dois filhos, eram infelizes. Por quê? Um
queria sair da casa do pai, porque estava infeliz, ele queria encontrar do lado de fora algo novo, não é verdade? E o que estava dentro mostrava que também era infeliz, porque ficou com raiva quando o irmão voltou. Então, os dois filhos eram infelizes. Tanto o que saiu como o que ficou dentro de casa era infeliz. Mas olha só um detalhe, eu vou explicar amanhã. Nós vamos ter outra live domingo, 8 horas da noite. Amanhã nós vamos ter outra live. O que eu começar agora eu vou continuar amanhã. Olha que coisa bacana, olha que coisa bacana. Quando o filho que saiu de casa voltou, como é que o pai recebeu ele? Com um beijo, com um abraço, com festa. Significa dizer, Ricardo, que o pai era um bom pai. Olha só, o pai era um bom pai, mas os filhos eram filhos infelizes. Tanto o que saiu como o que ficou. Você vê que o que ficou com raiva do irmão quando voltou. Então ele não era completo, ainda estando dentro da casa do pai. E aí, o que acontece? Os dois filhos infelizes. Então vamos lá. Tem filho que está fora, saiu da casa do pai porque queria buscar algo novo lá de fora. Estava infeliz. E tem filho que está dentro da casa do pai insatisfeito. Está dentro da casa do pai, reclama, resmunga. Ah, cadê a bênção? Cadê isso? Quer dizer, os dois filhos infelizes. O que saiu e o que ficou. Agora, olha só, pessoal, que coisa gloriosa. Olha só, agora entra coisa gloriosa. O pai não era um mau pai. O pai, quando abraçou, mostrou que era um bom pai. Então o problema não estava no pai, mas nos dois filhos. Tanto o que saiu como o que ficou. Eu vou explicar melhor isso lá dia 11 de novembro, 7 da noite, em Rio das Ostras. O tema é Eu Sou Filho de Deus. A gente tem que se colocar como filho, porque o pai sempre abraça, mas nem todo filho age como filho, se comporta como filho, procede como filho de Deus, por isso que não tem vida de filho. Um estava dentro da casa e o outro saiu da casa. Você sabe o que representa essa casa? Não é a igreja. Olha só que coisa, hein? Não é a igreja, pastor? Não. A casa não representa a igreja. A casa que eu falo, um não estava dentro de casa, o outro não saiu da casa. Então, o que representa a casa? Quando você quer comemorar aniversário, casamento, se reúne numa casa. Quando a família, o Leonel, quer confraternizar, Ricardo, Rio das Ostras é uma cidade do Rio de Janeiro, próximo de Búzios. Rio das Ostras é uma cidade próximo ao Rio de Janeiro. Nós vamos levar a conferência em todo o Brasil. Vou fazer agora em Jacarepaguá, aqui uma igreja evangélica. Inclusive que Deus abençoe todas as igrejas. Essa igreja abriu porta para que a gente levasse essa conferência. Mas essa reunião de Filho de Deus, nós vamos fazer em Rio das Ostras, do dia 11 de novembro, quinta-feira, 7 horas da noite. Vamos lá. O que representa essa casa? A gente sempre pensou que essa casa era a igreja. Tanto que a gente fala assim, o filho pródigo volta para a igreja, não é? Quem está entendendo aí, vai escrevendo aí. A gente sempre viu essa casa como a igreja. A casa que o filho pródigo saiu, mas o filho que não saiu estava dentro da igreja, infeliz. Essa casa não representa a casa. Não. O que ela representa, pastor Raul? Essa casa, Hanna. Bom dia, Hanna. Bom dia, Nobre. Bom dia, Lei Marcelo. Elvis. Tem que vir no Ceará. Nós vamos sim, Elvis. Com certeza. É o Elvis, cunhado do Edivar? Elvis, é você? Agora que eu vi Viana? Meu pai do céu, rapaz. Manda depois uma foto minha para me ver você, Elvis. Mas Elvis, cara, pelo amor de Deus, Elvis, essa casa não é a igreja. A gente sempre explicou que essa casa era a igreja. Não, essa casa não é a igreja. Numa casa, a família se reúne, a confraternização. Em breve nós vamos em Salvador, Maria. Essa casa
não é a igreja física, porque quando acaba a reunião a gente não sai da igreja. Essa casa representa comunhão com o Pai, relacionamento com o Pai. Olha o que o Espírito Santo me deu hoje de manhã. Olha só, Leonel, os dois filhos, eles tinham um ótimo pai, mas eles não tinham um relacionamento bom com o pai. Por isso que um saiu infeliz e o que ficou também era infeliz. Deu para você entender? Vânia, me dá mais um pouquinho de café, Vânia, por favor. Quem entendeu aí? Vamos lá. Do WhatsApp, depois vocês aí comentam. O áudio vai ficar grande, mas depois vocês comentam. Me dá mais um pouquinho de café, por favor, Vânia. Quem entendeu, por favor? Maria, de Salvador, em breve nós vamos aí levar a Conferência do Poder, algo grande, algo forte. Quem foi na conferência lá em Rio das Ostras, escreva aí como é que foi. Se tem alguém de Rio das Ostras, escreva aí. Oi, Janete. Bom dia, Janete. Deu para entender não, ô Júnior? Júnior Conexão, Júnior Dias. É Ronivaldo, né, Rayane? Ronivaldo. Ronildo. Rubens, bom dia, Rubens. Rubens Guerreiro, forte abraço. Ô Rubens, um abraço aí. Você não tá mais em Camaragibe, né, Rubens? Um abraço para você. Pessoal, essa casa, a gente sempre achou que era a igreja. Não. Essa casa que os dois filhos estavam, representa a comunhão com o Pai, o relacionamento com o Pai. Se eles fossem felizes com o Pai, um não teria saído de casa e o outro não seria revoltado como era. Um não teria saído de casa e o outro não teria Hein, Rubens? Da Luizão. Ah, lembrei, Rubens. Lógico, agora eu lembrei, Rubens. Lembrei que a gente conversou lá em São Luís. Lembro. É que você está parecendo com o outro Rubens. Lembrei de você sim, Rubens. Um abraço, viu? Bom dia, Janete. Vem para Osasco, pastor. Vamos sim. Janete, estamos falando com o Leonel, Janete. Um abraço para vocês. Mas vocês entenderam, pessoal? Olha só. Olha o que... Quando você se coloca como necessitado, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pessoal, o que Deus preparou para nós é muito maior do que a gente imagina. A gente ainda não viu, ninguém ouviu. Mas por que isso não vem sobre nós? Porque você não age como necessitado, como carente de Deus. Meu Deus, eu preciso, me ajuda. Ontem eu era 1h pouca da manhã, eu estava assim, meu Deus, eu quero aprender, fala comigo. Eu acordei hoje com essa do filho pródigo. O problema não era o pai, eram os dois filhos indignados. Eram os dois filhos infelizes. A casa não é a igreja. A casa era o relacionamento, intimidade com o pai que eles não tinham. Olha só, eles tinham um bom pai, mas eles não eram um bom filho. Por isso que eles sofreram. Eu sei que tem gente agora me assistindo que você é filha de Deus, filho de Deus. Eu não estou falando para todo mundo, mas não está sendo um bom filho. Pessoal, a reunião dia 11 lá em Rio das Ostras, quinta-feira no Espaço Anagui, vai ser uma reunião de adoração. O assunto é esse, Filho de Deus, e nós iremos buscar a Ele. A busca, eu vou explicar aqui. Você não tem noção para que serve a busca? A busca é para receber o batismo com o Espírito Santo? Não. Não, pastor Raul? Não. Ô Kelly Cristina, bom dia, Kelly. Para que serve a busca? Para que serve a busca do Espírito Santo, então? Porque eu sempre preguei que a busca era para ser batizado com o Espírito Santo. Eu sempre preguei, mas não é. Não é? Não. Dia 11 eu vou explicar por quê. Mas vocês entenderam sobre o filho pródigo? Os dois estavam infelizes porque não tinham comunhão com o pai. Você já viu aquela casa que o pai, o filho, eles moram tudo na mesma casa. Mas o filho não fala com o pai não fala com o filho, ficam brigando, discutindo. Ale, um abraço, Ale, para você e toda a sua família. Manda um abraço, Ale, pro meu amigão aí.
Manda um abraço pro meu amigão aí. Seu marido, tá, Alê? Não tem aquela casa, Carminha? Carmina, bom dia, Carmina. Bom dia, Geraldino. Não tem aquela casa que os filhos não se entendem com os pais não se entendem com o filho? Ou o pai é um ótimo pai, mas o filho é um mau filho? Ele é filho? Ô, Tânia, bom dia, Tânia, no Facebook. Mas que revelação divina, pastor. Obrigado, Júnior. Ele é um ótimo pai, mas o filho não é um bom filho. E tem casa que o pai é um péssimo pai, mas o filho é um bom filho. No caso de Deus, ele é sempre um bom pai. Ele é sempre um bom pai. Mas nem sempre nós somos bons filhos. Então, a casa não é a igreja física. A casa é a intimidade, é a comunhão, é o relacionamento com o pai. Eles não tinham um bom relacionamento com o pai. Porque se tivesse... Eu vou terminar aqui, pessoal. Eu tô rindo porque eu tô radiante de alegria. Se ele tivesse um bom relacionamento com o pai, ele, o filho com o pai, não o pai com o filho, ele não teria saído de casa. Se o outro que ficou em casa tivesse um bom relacionamento com o pai, ele pegaria o exemplo do pai, porque o pai, quando o pai abraçou, olha só, quando o filho que vacilou voltou para casa, o pai não brigou, o pai não jogou na cara, o pai não condenou, você pecou, você saiu com prostituta, o pai não condenou, porque o pai, pessoal, eu vou falar de Deus, Deus Pai, não condena, não julga, não maltrata. O pai, Deus Pai, não humilha, não abandona. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Deus Pai não critica, não ofende, não fere, não joga fora, não despreza, não rejeita. Ele não rejeita. Entendi, a Amélia falou, entendi, pastor, que se não desenvolvermos um relacionamento verdadeiro pessoal, vindo de Deus, seremos cristãos frustrados, no fundo infeliz. Thank you, Amélia. Thank you, Amélia. Thank you, Amélia está lá. Amélia de Boston. Thank you. Obrigado, Amélia. É isso. Thank you. Fabi, eu quero ir no Ceará, Fabi, levar a Conferência do Poder. Bom dia, Fabi. Em breve nós vamos aí no Ceará levar a Conferência do Poder. Essa conferência é fortíssima. Fortíssima, Fabi. Vamos levar lá. Bom dia, Luciene Azevedo. Lá, bom dia no Facebook. Bom dia, Tânia Renan. Vocês entenderam? Poxa, eu já quero orar, senão vai ficar muito longo. Que maravilha. Eu vou falar mais amanhã, 8 horas da noite. Nós vamos falar mais sobre impactante essa mensagem. O pastor Walter Moraes falou, olha, você é filho, mas você tem que agir como filho. Se você não agir como filho, você não herda o que é do pai. Não herda. Termina não, pastor? Continua, Júnior. Ô, Júnior, vai ficar muito longo, Júnior. Eu estou também pelo WhatsApp aqui. É assim. Então a gente vê que tem filhos que estão doentes, filhos de Deus, estão na miséria, que estão depressivos, que estão fracos espiritualmente, que se afastaram da igreja, porque já estão afastados de Deus há muito tempo. Já estavam afastados de Deus há muito tempo. Você que se afastou da igreja, você já está afastado, você se afastou primeiro de Deus. Você já não tinha um bom relacionamento com o Pai, por isso que você se afastou da... A igreja é física. Por isso que nós falamos que a casa não é a igreja, quando lá diz o filho pródigo, volta para casa, volta para o convívio com o Pai. Volta para a intimidade com o Pai. Vamos lá, Júnior. Volta para o Pai. Volta a ler a Bíblia. Volta a chorar na presença do Pai. Pastor Luiz, bom dia, Pastor Luiz. Como é que está Salvador, pastor? Bom dia, Regina. Manda um abraço para o Davi. Volta a ler a Bíblia. Volta a jejuar. Volta a conversar com seu pai. No banheiro, na rua, no trânsito. Fabi, Fabi, volta a conversar. Meu pai, eu te amo, meu pai. Me ajuda. Meu pai, cuida de mim. Meu pai, cuida dos meus filhos. Isso é comunhão com o Pai. Walter está dizendo novo conhecimento, novas coisas. Mas então, Deus,
Para ele revelar algo novo, você tem que se colocar como necessitado. Entendeu, Maria? Maria AQW7000. Bom dia, Maria. Bom dia, Cássia. Bom dia, Regina Vindia. Bom dia. Manda outro abraço para a Vânia. Manda um abraço para o Davi aí, para o Douglas, para todo mundo, para sua filha. Então, ô Leonel, age como filho. Age como filho. E você vai ter vida de filho. Tem até uma música que fala, né, Vânia? Me dá poder de filho. Eu não sei ela toda. Como é que é, Vânia? Não sei. Não sei. Tem uma música que fala, me dá poder de filho. Para você ter poder de filho, você tem que agir como filho. Haja como filho. Se comporte. Filho quer dizer ter laços. Tem filho que entra em casa e não dá nem bom dia para o pai, nem bom dia para a mãe. Tem filho que acorda, não dá nem bom dia para Deus. Bom dia, meu Deus. Bom dia, pastor. Hoje na Bahia, o pastor Luiz está falando, está chovendo aqui, eu creio que é chuva de bênção para todos nós. Ô, pastor Luiz, no Rio de Janeiro hoje aqui está um solzão, mas esse dia fez frio pra caramba. Choveu em Rio das Ostras, fez um frio que parece que eu estava em São Paulo, pastor Luiz. Estava um frio no Rio das Ostras, um frio, mas estava bom. Vocês entenderam aí? Dá um ok aí, dá uma curtida quem entendeu. Eu vou postar essa live no Instagram, no Face, no YouTube. Envia para as pessoas que você conhece. Compartilhe elas. Compartilhe ela. Não dá para falar tudo aqui. Cada dia eu vou falando, eu vou falar, o assunto é filho de Deus. O Salmo 40 que eu disse é para você entender que se você não se colocar como necessitado, você não vai aprender. Pastor, eu estou em Boston, não podemos nunca parar de orar, nunca parar, o Lu Azevedo, Emélia, nunca parar a comunhão com Deus, a comunhão com o Pai. Só que tem muito filho que não tem comunhão com o Pai, não tem. Aí não desfruta da vida de filho. Aí eu faço tantas coisas, corrente, propósito, e eu não desfruto, porque você não tem vida de filho, comportamento de filho, atitude de filho. Acordei com essa hoje, pessoal, eu fui dormir muito tarde ontem, viagem de Rio das Ostras, chegamos ontem à noite, fisicamente cansativo, espiritualmente prazeroso. Tanto que eu vou voltar dia 11. Mas eu tinha que te compartilhar isso. Amanhã, 8 horas da noite, nós vamos continuar nesse assunto, filho de Deus. O tema é filho, você é filho. E como filho, você é herdeiro, você é herdeira. Quem mais? Se você entendeu aí, escreva aí no Facebook, o Leonel, o Adamo, eu vou aí em Limeira, Adamo. E quero abraçar você, quero ver você, viu, Adamo? Um abraço, Adamo. É o Adamo Germano de Limeira? Escreva aí se é ele. Porque o Rubem era o Rubem lá de São Luís, que eu lembro, o Rubem, e eu pensei que era outro Rubem de Camaragibe. Janete, de verdade, sentimos na pele a falta dessa comunhão. Então, mas essa comunhão, Janete, a falta da comunhão não é da parte do pai, porque o pai é bom. Como é que ele abraçou o filho pródigo? Como é que ele beijou, ele botou roupa nova, tirou a vida velha, a roupa é a velha, a vida. Tirou a roupa velha e botou. Amanhã nós vamos ler o filho pródigo todo aqui. Se a live amanhã vai durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu não quero nem saber, mas eu vou ler. Nós vamos ler tudo do filho pródigo amanhã. O problema, Hanna, Limeira aqui também. Vamos chegar aí, Hanna. Um abraço, viu? É você, Adamo, de Limeira? Tá no Facebook, Adamo. Diz que se é você, Adamo. Lucas entrou lá no Facebook. Um abraço. Pessoal, então, Janete, e outra coisa, Janete, e você que me assiste aí no YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp, deixa eu falar. O problema nunca vai ser do pai, porque o pai ama a gente. O amor do pai é muito grande, Janete. É a gente que dá mole. Por exemplo, o filho que saiu, ele saiu porque ele quis. Sou eu sim, viu? Como é que eu não esqueço de você, Adamo? Tem como esquecer de você, não. Você é filho de Deus, Adamo. Isso ninguém pode te roubar, ou arrancar, ou tirar. Nem você tem como desfazer isso. Você é filho de Deus. Então, o problema não é o pai. O pai é bom. O pai é misericordioso. Eu estou fraco. Às vezes a gente fala assim, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus me deixou. Não, o pai não muda. É o filho que muda. O filho insatisfeito saiu de casa. O outro insatisfeito ficou dentro de casa, emburrado. Mas não era o pai, eram eles. O pai nos ama. O pai quer ver a gente. A casa não é igreja. Não é igreja.
Não é. Porque a igreja, você fica 1 hora na igreja e vai para casa. A casa é comunhão. O Pai quer que a gente tenha comunhão com Ele. Comunhão, intimidade, relacionamento. Por isso que eu vou explicar algo novo. A busca do Espírito Santo, ela é importantíssima, não para receber o Espírito Santo. Mas eu posso receber o Espírito Santo na busca? Pode. Mas não é para isso. Pastor Raul, eu nunca ouvi isso. Dia 11, em Rio das Ostras, nós vamos falar sobre isso nessa reunião, 7 horas da noite. Pessoal, meu pai, Levi de Souza, vai ficar postado essa live. Assiste ela, você vai entender, você que está entrando agora, a Levi entrou agora, o Adamo chegou agora também, a Maria entrou agora. Janete, Amélia, obrigado, pastor Raul, até amanhã, beijinho para dona Vânia. Vânia, a Amélia tá mandando beijo, Vânia. Vânia tá na cozinha, a casa da Vânia é a cozinha, Amélia. Dá um abraço para a Amélia, vem cá, Vânia, só para ela ouvir sua voz, por favor. Não só a Amélia, tem muita gente aí que quer ouvir a voz da Vânia. Outra Amélia. Dá um bom dia para todos, Vânia. Bom dia para todos. Tá bom, Vânia. Então, bom dia, Maria do Socorro. A dona Maria Paula de Limeira também estava aqui. Vocês entenderam, pessoal? Deu para você entender? Quem entendeu, escreve assim, amém. Vamos lá, para a gente orar aqui, terminar. Deu para entender, Adamo, ainda você chegando agora? Maria, deu para entender? Bom dia, Maria do Socorro. Deu para entender? Se você entendeu, escreve. A Amélia falou, ai que linda. Se você entendeu, dê bom dia. Ou melhor, dê amém. A Amélia disse amém, desculpa. A Amélia disse amém, Janete, amém. Mas não vai ficar só aqui não, viu, Janete, Amélia? Adamo, amém. Regina, Vidinha, amém. Vão falar mais. Eleonel, amém. Eleonel, amém. Eleonel, eu esqueci o nome da minha sobrinha, ô Leonel. Eu lembro de você e da Janete, mas eu não gravei, porque eu só vi pequenininha. Rose, amém. Ale, amém. Escreve o nome dela aí, Leonel. Janete, escreve o nome dela aí para mim gravar o nome dela, da minha sobrinha, que eu vou aí em Osasco abraçá-la. Essa criança, pessoal, da Janete, do Leonel, foi um milagre de Deus, porque ela não podia engravidar. Isabelle, não tem como esquecer Isabelle, ela não podia engravidar. A gravidez dela era de risco. Pastor Walter, amém. Pastor Luiz, amém. Adriana Costa, amém. Entenderam? Era de risco a gravidez. E o sonho dela era ser mãe. Era impossível, não é isso, Leonel ou Janete? Era impossível. Vai sim, será uma honra recebê-los aqui em Osasco. Era impossível ser mãe. Só que houve um propósito lá em Osasco e ela participou, o pacto com Deus. Pacto é comunhão, pacto é relacionamento. Eu nunca fiz, dirigido por Deus, um propósito tão forte em toda a minha vida como esse pacto. Esse pacto, ora pelo Gilberto, Mãe do Socorro, que ele vai fazer uma cirurgia no coração. Vou orar agora, Maria, tá? Olha, ela diz aqui, sim, nós não podíamos ser pai. Eu creio que você deve estar lendo aí no Instagram, ela escreveu, nós não podíamos ser pais. Então, foi algo tão forte que ela engravidou. Mas não podia nem ter filhos. A médica até tinha dito para ela que não podia. E um belo dia, eu não vou dizer, eu vou desfrutar da alegria de vocês agora, viu, o Leonel e Janete? Estava eu com ela, consagrando no altar, apresentando essa criança, que hoje tem quantos anos? A Isabelle ou Janete? Ou Leonel? Um tá pelo Instagram, um tá... E eu fiz de propósito, na tenda, foi do pacto, do testemunho, lá na entrada, eu lembro. E era o pacto, ela disse. Foi um propósito muito bacana, muito forte. Quantos anos ela já está, Isabelle ou Janete? Aí ela disse, e um mês depois estava grávida. 8 anos, fazem 8 anos já, meu Deus, 8 anos, caramba. Júnior do Karatê, bom dia, Júnior. Faz 8 anos, meu pai. Que bacana, mas eu não a vi, só vi como bebezinho, eu tenho que voltar lá para ver a Isabelle. Pessoal, meu pai, obrigado por essa revelação. Nós somos filhos, mas não estamos vivendo como filhos. Esse senhor que vai fazer a cirurgia no coração, visita ele agora. Ele é teu filho. Que não seja as mãos dos médicos, mas seja as tuas mãos. Todos que estão orando conosco são teus filhos. Visita-os, livra-os, abençoa-os.
como Pai bondoso, amoroso, gentil, carinhoso que o Senhor é, abraça os teus filhos. Há filhos seus que estão no hospital agora, no presídio, em casa, no trabalho, na rua. Abraça eles, meu Pai. Abraça eles, abraça, abraça. Eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Já deu certo a cirurgia, já deu certo o seu final de semana, já deu certo a sua vida, seu casamento, a sua família. Você está debaixo da proteção do seu Pai. A Janete disse, sempre falamos do Senhor para ela, o Leonel falou, Janete, que ela disse, quem é esse pastor tão querido que vocês ficam assistindo o YouTube, o vídeo dele? Legal, viu? Nos deixa feliz. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Amém, eu creio em nome de Jesus. Pessoal, já deu tudo certo. Mas eu vou falar mais sobre Filho de Deus. Olha, tudo que Deus me der, Elvis, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou finalizar essa live dizendo isso. Você é mais amado do que pensa. Pastor, mas eu sou igual o filho pródigo, eu pequei, eu adulterei, eu prostituí, eu roubei, eu menti, eu caí, eu fiz tanta coisa errada, pastor, que eu tenho vergonha. Já falei tanta bobagem, falei dos outros, magoei as pessoas, eu fiz tanta coisa errada. Mas o Pai te ama mesmo assim. O amor dele é infinito, é glorioso. Compartilhe essa live com as pessoas que você conhece. Deus usará a mão dos médicos, o Walter disse, pastor Walter, e vai usar sim para o Gilberto. Obrigado por tudo, o Senhor é a própria bênção em nossas vidas. Obrigado, Janete. Adriana, amém, eu creio. O Pai te ama. Quando esse filho que fez tanta coisa suja, errada, voltou, o Pai abraçou ele. O Pai está assim, ó, deixa eu fazer aqui no Instagram, no Face. O Pai está assim, ó, só esperando você para te abraçar. O Pai não está chateado. Era para o pai ficar chateado com o filho que foi embora e o filho que ficou revoltado em casa, né? Mas o Pai não ficou revoltado com nenhum dos dois. Porque o Pai nos ama. O Pai nos ama. E o Pai é nosso. Bom dia, ótimo sábado, ótimo final de semana, pessoal. Eu tô maravilhado, eu tô irradiante, eu quero compartilhar isso. Eu aprendi muito em 30 anos pregando a palavra de Deus. Eu sou grato até nas injustiças, até nas angústias, até nas humilhações, até nas calúnias que eu sofri, até nos desertos que eu passei, nos lugares difíceis que eu passei em muitos lugares difíceis e passei por muitos momentos difíceis, mas eu aprendi muito e tenho aprendido e quero aprender. Eu jamais vou cuspir no prato que eu comi. Você sabe o que eu quero dizer, né? O prato que eu comi, eu jamais vou cuspir nele, porque eu sou grato ao Senhor por tudo que eu passei, de bom e de ruim. Kilma, assiste aí que você entrou agora, Kilma. Eu vou reclamar com o Kilma Pedro, que você só entrou na nossa live agora. Eu vou reclamar com o Kilma Pedro para ele mandar um peixe para mim, por causa de você, Kilma. Que honra ter um pai assim, é isso mesmo. Que bom ter esse espaço aqui para aprender mais de Deus. Estamos juntos. Gratidão. Obrigado, Amélia. A Leonel disse, tenha um bom dia, pastor. Obrigado. Pessoal, eu aprendi muita coisa, então eu tenho que compartilhar. As injustiças me ensinaram a ser justo. Os maltratos me ensinaram a amar, a beijar. Eu fui lá em Rio das Ostras, eu beijei os homens. Verdade. O seu Rocha, eu beijei o outro senhor, abracei todo mundo, porque quando o amor do Pai está dentro de você, você não odeia, você não maltrata, você ama, você cuida, você trata bem.
inclusive os que te maltrataram. Eu amo a todos com o amor do Pai. Não dá vontade de parar não, pessoal. É muito gostoso, eu estou sendo verdadeiro. Deixa eu tirar o óculos aqui, que agora para ler, só para ler eu preciso do óculos, mas enxergo muito bem de longe. Olha nos meus olhos aqui, ó. Vê se há fingimento. É uma alegria do Espírito Santo, do Pai. Trate as pessoas com o mesmo amor que o Pai